Olá pessoal, boa tarde, boa tarde. E aí, vamos chegando, quem está ao vivo, vamos conversar um pouquinho aqui sobre a vacinação, né? Que nós estamos tendo, vacinação que já há algum tempo já vem acontecendo, e isso tem trazido muitas coisas à reflexão, muitas coisas vêm surgindo no nosso dia a dia por conta da vacinação. E eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre isso mesmo, sobre essa coisa da vacinação, sobre algumas coisas que até certo ponto são, como que se diz, são contraditórias. E eu gostaria que vocês fossem colocando aí o que vocês pensam sobre isso. Eu tenho tido a impressão de que quando se trata de vacinação no sistema que nós estamos, na vida que nós estamos levando sobre o Covid-19, eu acredito que quando se coloca para vacinar as pessoas idosas, os indígenas, ou seja, as com comorbidade, ou seja, para alguns são as minorias, são as pessoas que necessitam de maior atenção, e isso é verdade, não podemos negar isso, mas também sabemos que essas pessoas são pessoas que têm mais, como é que se diz? Ficariam em casa, de certa forma, mais tranquilas, não é verdade? Então, por que eu estou aqui falando sobre isso? Eu estou aqui falando sobre isso porque nós vivemos num país extremamente capitalista. Nós sabemos que é necessário o trabalho para a sobrevivência em qualquer parte do mundo. No Brasil não é diferente, né? E a gente precisa saber que as pessoas que trouxeram o vírus para as pessoas mais idosas não foram os idosos que foram lá no pátio, na rua, não foram os idosos não foram lá procurar o vírus. Os idosos são os idosos, eles estavam em casa. Eu estou tentando colocar esse celular aqui num tripé, eu acho que eu consegui. Muito bem. Os idosos estão em casa. Quem que está saindo para casa? Quem que está saindo de casa? Quem está saindo de casa são as pessoas que precisam de trabalhar. São as pessoas que precisam buscar o sustento para casa. Naturalmente, quem está tendo contato com as pessoas que têm o vírus são as pessoas que estão saindo em busca do contato. Essas pessoas estão trazendo o vírus para dentro de casa. E à medida que elas voltam para casa, que elas vão para o trabalho, trabalham o dia todo, lá tem contato com um monte de gente e volta para casa, aí essas pessoas, o que elas fazem? Elas trazem o vírus para casa e infectam as pessoas mais velhas, com um sistema imunológico um pouco mais baixo. Aí qual tem sido a providência dos sistemas de saúde? A providência dos sistemas de saúde tem sido vacinar as pessoas mais velhas primeiro. Sim, eles vacinam as pessoas mais velhas primeiro com o intuito de que elas não sejam prejudicadas pelo vírus. Mas eu vou deixar aqui uma pergunta no ar e quem quiser pode ir colocando aí embaixo as respostas, os comentários. O seguinte: se você não deixa, o que você tem que impedir? Você tem que impedir que a pessoa mais velha pegue o vírus ou você tem que impedir que o vírus chegue até essas pessoas? Eu acredito que as duas coisas são necessárias, mas eu acredito que quem está trabalhando, quem está indo para a rua todos os dias, essas pessoas precisam ser vacinadas imediatamente para parar de trazer o vírus para quem está em casa. Porque antes eram os idosos, eram as pessoas mais velhas que ainda são, né? As pessoas mais velhas que têm um nível de gravidade maior com o coronavírus. Mas ultimamente as crianças também estão tendo um nível alto, né? Está aumentando. Falhou um pouquinho aqui.
O que acontece é que na minha opinião, eu acredito que as pessoas mais velhas as pessoas que estão no mundo do trabalho, devem ser vacinadas com prioridade. Eu não diria que todas as pessoas que estão fora de casa deveriam ser vacinadas com prioridade. Eu diria que aquelas pessoas que precisam de ir para o trabalho, realmente essas pessoas precisam de ser vacinadas. E essa providência, ela deve ser tomada pelos governantes, por quem está governando toda essa coisa da vacina aí. Porque vejam bem, quem está trabalhando precisa ser vacinado. Quem vai vacinar quem está trabalhando? Eu acho que os sistemas de saúde deveriam convocar esse povo que tem carteira assinada, convocar por empresas. Pega as empresas, convoquem o pessoal da empresa, convoca quem está de carteira assinada, quem tem vínculo com a empresa, leva, vacina quem está trabalhando. Quem é autônomo, prova que está todo dia na rua trabalhando, vacina. Vacina as mães de família que precisam cuidar dos filhos, precisam levar nos hospitais, vacina essa gente, tá? Deixe em casa, não é deixar de vacinar as pessoas mais velhas, é reconhecer que as pessoas que estão em casa, elas têm mais condição de se precaver em relação ao vírus do que os que precisam sair para a rua. Porque qual é o lema do momento? Fique em casa. As pessoas precisam ficar em casa. Então, para isso é necessário que elas fiquem em casa, mas fiquem protegidas. E elas serão protegidas através das pessoas que saem para a rua para o trabalho e voltem para casa imunizadas sem trazer o vírus para casa. Entenderam? Porque o vírus ele é transmitido. Porque se a pessoa lida com quem está lá fora, está tendo contato com o vírus, mas volta para casa, se higieniza, usa um álcool gel e tudo para ficar direitinho, para chegar em casa estar todo limpinho, toma aquele banho antes de entrar em casa, se limpa, se higieniza, não vai levar o vírus para dentro de casa. Mas você pode cansar de matar vírus dentro de casa. Se você não impedir o caminho do vírus, que é vacinando as pessoas que estão indo para o mercado de trabalho, que estão indo para a rua, que estão indo em busca do sustento para casa, você não vai impedir. Você tem que impedir o caminho do vírus. Entenderam? Um minutinho que meu computador está desligando, eu vou pôr a energia, tá? Já volto. Pronto. Aí o que acontece? O que a gente encontra é polêmica e mais polêmica no sentido da vacina. A mídia, qual o objetivo da mídia? O objetivo da mídia é desqualificar os governos. Não estou falando desse governo nem de qualquer governo, estou falando dos governos. O objetivo da mídia é desqualificar os governos. Pelo menos é o que a gente tem percebido, não é verdade? O objetivo da mídia é fazer medo na população. Quanto mais a mídia publica números de pessoas que estão morrendo, com mais medo a população fica. Mas as pessoas que ficam internadas, as pessoas que ficam ruins com coronavírus, eu também tive coronavírus. Eu sei o impacto que tem cada notícia que você recebe de que mais alguém morreu daquela doença. Então, o que se precisa fazer? Primeiro, você tem que filtrar o que você escuta. Não é porque morreu a Mariazinha que vai morrer a Beth, que vai morrer a Sebastiana, que vai morrer o Joaquim. Não é assim. Cada pessoa tem um sistema imunológico único e nem todos vão morrer por conta do coronavírus. Certo? Uma outra coisa. As pessoas, quando eu falo as pessoas, eu me incluo, nós temos uma coisa que é desenvolvida naturalmente, que a gente já nasce com isso é uma coisa inata, o medo é um sistema de proteção que nós temos, ele é inato, e esse sistema de proteção que é inato,
ele é reforçado todos os dias da nossa vida, desde o dia que a gente nasce. Ele é reforçado na nossa família, ele é reforçado lá fora, ele é reforçado em todos os lugares. E esse sistema de medo que nós temos conosco, que não nos deixa ir para frente, que nos segura, que nos fazem ter dúvidas e muitas interrogações, esse sistema de medo, ele faz com que a gente fique fragilizado diante da hostilidade dessa doença ou da agressividade dessa doença. O coronavírus é um vírus muito forte. Eu estou falando aqui de coronavírus, eu tive coronavírus. O coronavírus tem uma energia de peso. Ele traz com ele uma energia de morte, uma energia de medo, uma energia de incapacidade, de impossibilidade muito grande. E se essa energia de incapacidade, de impossibilidade, se tudo isso é reforçado pela mídia, pelo sistema de saúde, pelas pessoas que tratam de religião, que também amedrontam muito todo mundo, e por toda essa coisa que está aí, que está em cima da gente para matar as pessoas de medo, a gente vai morrer mesmo, vai morrer a gente, vai morrer mais gente. Tem gente que ao invés de morrer de doença, vai morrer de medo. E mais uma, vai morrer com os efeitos desastrosos de alguns medicamentos fortíssimos. Nós sabemos que os medicamentos que os sistemas estão aplicando nas pessoas, aquele básico lá que todo mundo já fala na mídia aí, eu sei que são esses, porque eu fui ao médico e me receitaram esses, eu estou falando por mim. Ele tem um efeito devastador no nosso organismo, além de combater o vírus. Ele combate o vírus e combate também, faz uma derriça no nosso sistema imunológico. Aí o que acontece? O que acontece é que vem outras doenças oportunistas, infecções e outras. Então é uma coisa que puxa a outra. E a gente precisa ter cuidado com tudo isso. Por isso que eu digo que as pessoas que mais precisam ser vacinadas são as pessoas que saem para trabalhar. As pessoas que estão em casa, elas podem se proteger ficando quietinhas, sem bater perna por aí, quem não precisa sair de casa. Não estou falando só dos idosos não, tá? Nem das crianças, estou falando de qualquer pessoa que possa ficar quieta em casa. Agora, estou aqui sim defendendo a vacina para a população em idade de trabalho, a população específica, de uma média de 16, 17 anos até 60, 65 anos de idade. Essas pessoas devem ser vacinadas, porque é por conta dessas pessoas não serem as primeiras vacinadas, é que nós já estamos numa baita de uma inflação e vamos entrar num sistema muito pior, porque essas pessoas já estão adoecendo, morrendo, a vacina não chega nelas e elas precisam sair de qualquer forma para trabalhar. Porque a gente já sabe que não são só os cuidados, não é só a máscara, não é só o álcool gel, não é só a água e sabão que vai proteger as pessoas do vírus. Porque nós conhecemos pessoas que têm todos esses cuidados e ainda assim ficaram doentes. Eu não sou uma pessoa de festa, eu não sou uma pessoa de balada, eu conheço pessoas que não são de festa, que não são de baladas e que ficaram malzona com o coronavírus. Então, nós precisamos deixar de julgamentos, deixar de colocar culpa e começar a agir de forma a combater isso de uma maneira mais efetiva, sem tanto julgamento e com mais objetividade. E a objetividade desse momento é vacinar as pessoas em idade de trabalho, pessoas que estão no mercado de trabalho. Tudo bem, vamos vacinar os idosos? Vamos, mas na mesma proporção vamos tentar vacinar as pessoas que estão trabalhando. Porque esses aí sim, eu sei que se o idoso morrer vai fazer muita falta, mas vai fazer muita falta no nosso coração, vai fazer muita falta na nossa família. Tá? Vão me chamar de monstro nessa live? Vão sim, não tem problema. Mas uma pessoa idosa, quando ela se vai,
ela faz falta na nossa vida, no nosso coração. É uma enciclopédia que vai embora, é um patrimônio cultural que se desmonta, mas nós sabemos que financeiramente falando, em se tratando de economia, de capital, uma pessoa mais velha, é muito delicado isso, mas eu vou dizer, a falta que ela faz é menor do que a falta que uma pessoa em idade trabalhista faz. É dar a cara para bater mesmo, estou aqui, dando a cara para bater, entendeu? Mas é uma realidade nua e crua, nua e crua. Eu também sou velha, eu não sou novinha não, eu estou quase dentro do grupo de risco estabelecido lá pela Organização Mundial de Saúde, tá? Eu não tenho vergonha de dizer minha idade, eu tenho 56 anos de idade caminhando para os 57, os 60 tá aí, tá? E eu estou falando isso aqui consciente disso, de que à medida que eu vou envelhecendo, eu tenho muita força de trabalho ainda, bastante força de trabalho. Eu estou me dando aí pelo menos uns 20 anos para trabalhar ainda pela frente. Mas eu sei que eu não tenho mais a força de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, quando eu comecei. Nós precisamos ser conscientes disso. Nós precisamos pensar que a força de trabalho de um país é a força que mais deve ser preservada. Não estou dizendo que quem é idoso tem que morrer. Eu estou dizendo que é evidente que quem tem uma idade mais jovem, ele tem uma força de trabalho maior do que a força de trabalho dos idosos. Os idosos precisam ser preservados pela cultura que nós temos, porque são vidas humanas, porque são pessoas que já deram muito delas para o país, são pessoas... O vídeo caiu um pouquinho, mas voltou, tá? Essas pessoas deram muito para nós que somos mais jovens. Inclusive, nós estamos aqui por conta das pessoas mais velhas que já trabalharam e nos trouxeram até aqui através da força delas, tá? Mas nós também sabemos que à medida que nós vamos envelhecendo, a nossa força de trabalho vai se esgotando. Então, o que acontece? É necessário valorizar quem ainda está tendo uma força de trabalho maior. Valorizem os idosos, mas na mesma proporção valorizem a força de trabalho nesse momento de vacinação. Porque se a força de trabalho para, que são as pessoas que estão em idade de trabalhar, estão sendo altamente infectadas pelo coronavírus, o país vai a pique, nós estamos indo a pique. E as organizações governamentais, as organizações científicas, as organizações em geral, elas estão primando por uma cultura, eu compreendo isso, estão primando pelo o valor maior que é a vida, entendeu? Mas também estão, como é que se diz? Estão deixando a desejar em relação à força de trabalho, porque a vida não permanece se não houver comida, se não houver produção, se não houver produtividade. Então é necessário que essas forças sejam consideradas sim como alguém que precisa ser vacinado e rapidamente. Por quê? Primeiro, porque precisam trabalhar, nós precisamos trabalhar muito ainda. Eu que estou na minha idade que acabei de falar com vocês, as pessoas mais jovens, quem está entrando no mundo do trabalho, que está começando a morrer todo mundo com coronavírus, tá? E precisam, essas pessoas que saem para o mundo para trabalhar, elas precisam voltar para casa sem levar o vírus. Sem levar o vírus. Porque quem está lá fora trabalhando e vindo para casa, tá? Essas pessoas estão trazendo o vírus para dentro de casa. Então, os idosos têm que ser vacinados? Tem, mas quem está lá no mundo do trabalho tem que ser vacinado, quem está vinculado à empresa, quem trabalha por conta própria. Essas pessoas talvez tenham uma necessidade maior de ser vacinada do que quem está em casa, quem pode ficar em casa. Porque quem está levando o vírus para casa é quem está em idade de trabalho. Gostaria de agradecer as pessoas que estão presentes aqui, parando para me ouvir um pouquinho,
E podem colocar a opinião de vocês abaixo, não tem problema nenhum, eu estou aqui exatamente botando a cara para ser avaliada. Sejam bem-vindos todos vocês, tá? Então a minha fala é sobre isso. Eu acredito que a Organização Mundial de Saúde, acredito que os sistemas políticos, os sistemas econômicos, acredito que as pessoas defensoras dessa ideia, elas precisam começar a pensar um pouco fora da caixa. Comecem a pensar um pouco fora da caixa. Veja bem quem que está fazendo esse vírus transitar. E ainda falo mais, ainda digo o seguinte, que quem está indo trabalhar, quem precisa trabalhar, quem tem seu comércio, quem tem seu emprego, precisam ser vacinados. Agora vem a parte ruim. Essas mesmas pessoas que vão trabalhar são as mesmas pessoas que fazem festinhas depois. Aí eu acredito o seguinte, que quando essas pessoas estiverem nas festinhas, quem deve ser punido na festinha? Elas também, tá? Porque lá na festinha tem quem é do mundo do trabalho, tá? Lá na festinha tem quem é do mundo do trabalho, foi vacinado e está lá festejando, porque enfim, está vacinado. Mas ele não deixou de carregar o vírus de quem não está vacinado, certo? Porque vamos dizer que eu tomei a minha vacina, estou imunizado, ok? Mas lá tem aquelas pessoas que não trabalham ou que não estão vinculadas a uma empresa, que não foi vacinada, que ainda continuam transmitindo o vírus. Aí eu tenho contato com essa pessoa, eu abraço, eu bebo no mesmo copo, eu tenho contatos em geral com essa pessoa já está imunizada, mas ela foi tocada, tá? Ela foi bafejada em cima dela, foi jogado partículas de saliva, coisa dessa natureza. E essa pessoa sai daquela festa, vamos dizer assim, e vai para casa. Chega em casa, ele usa o copo da casa, ele usa o banheiro da casa, ele usa tudo da casa e infecta quem está lá na casa. Então, é uma questão de consciência. Quem que está sendo a ponte para o vírus chegar em casa nas crianças e nos idosos? São as pessoas que estão no mundo girando aqui fora. As pessoas que estão nos táxis, as pessoas que estão nas empresas, as pessoas que estão nas festas, as pessoas que estão em todos os lugares sem a devida prevenção que é a vacina. Então, eu continuo batendo na tecla. O mundo não anda para trás, a vacinação está andando de trás para frente, tá? Ao invés de começar a vacinação, deixa quem pode ficar em casa, determina, é lei, tá? Fica em casa idoso, fica em casa criança, fica em casa quem não tem trabalho fora de casa, fica em casa. Quem precisa ir para a rua para trabalhar, vacinem-se. Estado, vacinem essas pessoas. Porque são essas pessoas que carregam o vírus para dentro das casas. Porque esse vírus, segundo o que vem falando nos noticiários, ele não surgiu no idoso dentro de casa lá na China. Ele surgiu numa fábrica. Ele surgiu no meio onde havia trabalho, naquele vilarejo lá. Tá? Wuhan, né? Wuhan, não sei qual é o nome, é mais ou menos assim. Então surgiu no mundo do trabalho. Então, quem foi que começou a disseminar? As pessoas que estavam sendo contaminadas. Para isso é necessário, como é que se diz? Bloquear esse caminho é necessário bloquear esse caminho de contágio. E o caminho de contágio são as pessoas que vêm para a sociedade, que vêm para o meio comercial, que vêm para a rua e depois que volta para casa e leva a doença para quem está em casa. Entenderam? Então é necessário que isso seja visto. As pessoas não têm consciência da gravidade desse assunto. Eu não sei se a claridade desse negócio aqui melhorou ou piorou, tá, gente? Sei que eu liguei o negócio aqui. Então, eu estou aqui dando a cara à tapa nessa live e dizendo com todas as letras: os idosos precisam ser vacinados? Precisam. As pessoas com comorbidade precisam ser vacinadas? Precisam. Os indígenas precisam ser vacinados? Precisam. Mas vou dizer mais,
Quem tem mais, vou fazer uma pergunta, quem tem mais condição de ficar em casa? É um idoso? É um indígena que não tem um trabalho fixo? É uma mãe que não trabalha fora? É uma criança que não tem por que estar na rua? É um adolescente que não tem por que estar na rua? Ou é aquela pessoa que é o provedor ou a provedora da família e precisa sair para a rua para trabalhar e voltar para casa? E, consequentemente, lá fora vai ter contato com muitas pessoas e pode trazer o vírus para dentro de casa. Eu acho que é uma questão de consciência. As pessoas precisam ter consciência do que elas estão fazendo. E eu não estou falando de gente comum ter consciência. Gente comum tem consciência de que jeito? Gente comum tem consciência tomando os cuidados necessários, tá? Tomando os cuidados necessários de lavar a mão, de usar máscara, de evitar aglomerações. Esse é o senso comum, é o senso que as pessoas comuns devem ter. Essa é a consciência das pessoas comuns. É a conscientização que todo mundo precisa ter. Nós, gente comum aqui, não vai e vende todo dia, não vai e vende todo dia, somos nós. Essa é a nossa consciência. Preservar os sistemas, como é que se diz? Os cuidados de higienização. Agora, a conscientização de quem deve ser vacinado, do porquê, quem tem que ter são as pessoas, os que batem o martelo. Quem bate o martelo, quem são? Quem bate o martelo são os governos, são os cientistas, são os médicos de alto escalão, são os manda-chuva, tá? São os manda-chuvas que batem o martelo. Mas existe por trás de toda essa engendração aí uma coisa chamada política e interesse econômico, tá? Porque uns puxam para um lado, os outros puxam para o outro. E quem paga? Quem paga é a massa. Massa, nós somos massa. Se nós somos massa, nós vamos pagar o preço, certo? Aí as pessoas falam, mas o corona mata rico e mata pobre. Mata rico e mata pobre, mas mata mais pobre do que rico, tá? Outra coisa, nós precisamos começar a acordar para a forma como nós somos manipulados pelos sistemas em geral. Tá? A Organização Mundial de Saúde tem política, os sistemas de governo brasileiro têm política, os governos internacionais têm políticas, as cúpulas, como é que se diz? As organizações em geral, todas elas trabalham em função, tá? Em função de fazer com que a gente seja uma massa manobrável, e nós somos, certo? Aí o que acontece? Eles fazem as coisas conforme dá a eles o status que eles precisam continuar tendo. Então, fica aqui essa minha fala. Eu não consigo perceber quantas pessoas estão aqui. Ainda tem um número aqui pequeno de pessoas, mas eu sei que algumas pessoas estão prestando atenção nessa conversa. E eu sei que isso é necessário. Eu não vou fazer só essa fala. Eu vou continuar batendo nessa tecla até que alguém venha e me diga que eu estou errada. Ainda assim, eu vou ter os meus argumentos, porque eu leio, eu estudo, eu sou uma pessoa que procura me manter informada sobre a manipulação das massas em geral. Eu não defendo governos, eu não defendo ideologias desse ou daquele partido. Eu defendo aquilo que eu acredito que é certo, a partir do que eu leio, do que eu vivo, do que eu olho, do que eu assisto na TV, e tenho o meu senso crítico, e tenho condição de analisar e de responder e de também admitir quando estiver errado, certo? Um grande abraço para todos vocês e fiquem com Deus, e eu espero que essa live fique gravada, tá? Boa noite.